Bom dia a todos. Agora a gente entra no bloco dos vírus, então a gente vai esclarecer tudo o que você sempre quis saber sobre os vírus, mas tinha vergonha de perguntar. Então, por que a gente estuda os vírus em um curso como o nosso? Eles causam uma série de doenças nos animais, né? Só para ficar em alguns exemplos, eu tenho febre aftosa, que é uma doença que tem um impacto econômico extremamente grande, a peritonite infecciosa dos felinos, a raiva, tá? Aqui no fundo está aparecendo o sarampo, que é uma doença humana bastante importante. A varíola, eu tenho varíola animal e tenho varíola humana também. E a varíola é a única doença viral que a gente conseguiu erradicar da face da Terra em relação à espécie humana. O vírus da imunodeficiência felina, que é uma espécie de AIDS felina. A coronavirose, né? Essa todo mundo conhece por conta da pandemia de Covid-19. Está aqui no fundo a poliomielite, que é uma doença humana. A anemia infecciosa equina. A febre catarral maligna, que dá em bovinos. A papilomatose. As hepatites. A gripe. Doença de Newcastle, que é bastante importante para as aves. A doença de Algeski, também é chamada de pseudorraiva. A parvovirose, que é uma doença relativamente recente, né? Surgiu no final dos anos 70 do século passado. A leucemia felina, que é uma doença oncogênica. A febre amarela. A hantavirose, que é uma febre hemorrágica, que está associada com urina de ratos. A sinomose. E aqui algumas imagens mostrando, né, lesões por papilomavírus, que dá uma hiperplasia aqui nos epitélios, então a gente consegue ver as lesões, formações meio verrucosas, como a gente chama. Aqui eu tenho um animal com anemia infecciosa equina. Aqui um ruminante com febre aftosa, então ele tem uma coisa chamada cialorreia, que dá uma intensa salivação. Febre catarral maligna. Laringotraqueite infecciosa das aves. Rinopneumonite dos potros. Rinotraqueite infecciosa dos felinos e raiva. Essas são só algumas das doenças, porque evidentemente eu tenho muito mais doenças do que isso aí, mas só para a gente ter um pouquinho de ilustração. E aqui eu vou deixar só uma dica para quem quiser aprofundar na parte de taxonomia das viroses, que é uma parte meio abstrata, assim, que o pessoal classifica os vírus. Existe um site que é esse International Committee on Taxonomy of Virus, que meio que é o site oficial de taxonomia das viroses, é conhecido como ICTV. Tá? Nesse site aí, se vocês forem aqui no tópico taxonomia, vocês conseguem acessar a taxonomia de todos os vírus conhecidos. Não existe descrição de doença ali, né? É só taxonomia, mas você consegue se localizar ali como é que os vírus estão agrupados. Então fica aí uma dica aí como lição de casa. E aqui a gente retoma aquela classificação do Whittaker, né, que foi feita em 69, que dividiu em 5 reinos, que são esses aqui: Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Procaryotae. Nesses 5 reinos, a gente já sabe que tem as bactérias no Procaryotae, Protista, os protozoários, Fungi, os fungos, Animalia, os animais e Plantae, as plantas. E aí vem a pergunta, né? Cadê os vírus? Os vírus não estão nessa classificação. Por quê? Porque eles não são células. Então, eles são agentes acelulares. Então, nesse ponto, eles estão junto com os viroides, que causam doenças em plantas, são fitas de RNA infecciosas, não interessa para a veterinária. E eu tenho os prions, que são proteínas infecciosas, que é uma coisa ainda mais simples do que um vírus. Então, os vírus não estão na classificação do Whittaker, eles estão à parte. Aqui, os vírus em destaque. E quais são as propriedades, né, que ajudam a caracterizar
os vírus? A primeira delas, e que todo mundo tem um pouco de noção, é que eles têm um tamanho extremamente reduzido, né? Os vírus eles só foram descobertos bem depois de bactérias e fungos, justamente porque a gente não conseguia enxergar vírus em microscopia óptica comum, que é aquela que a gente usa para ver fungos e bactérias e que aumenta até 1000 vezes. Então, na microscopia óptica comum, as medidas são dadas em micrômetros, tá? Que é a milésima parte do milímetro. Então, se eu pegar 1 milímetro e dividir em 1000 partes, eu tenho um micrômetro e eu uso essa medida com bactérias e fungos. Então, o Staphylococcus tem 2 micrômetros, o Bacillus tem 6, 8 micrômetros, os fungos têm 5, 10 ou até mais micrômetros. Acontece que vírus é muito menor do que isso, então se criou uma outra medida, que é o nanômetro, se usou, né, uma nova medida, que é o nanômetro, que é a milésima parte do micrômetro, né? Então, a gente pode dizer que o nanômetro é a milionésima parte do milímetro. Eu pego 1 milímetro, divido em 1 milhão de partes, e aí cada partezinha dessa é um nanômetro. Então, as medidas de vírus são dadas em nanômetros, né? Então, o vírus da febre aftosa tem 20, 25 nanômetros. Os herpes vírus têm 300 nanômetros. E assim por diante. Então, aqui relembrando, microscópio óptico não é usado em virologia, a gente não vê vírus aqui, tá certo? Eu preciso usar isso aqui, a microscopia eletrônica, né? O microscópio eletrônico é um microscópio que tem um princípio diferente, ele, ao invés de usar luz e lente, ele usa feixe de elétrons e campos magnéticos, e com isso ele consegue aumentar milhões de vezes. E aí eu consigo ver os vírus. Tá? Aqui é um esqueminha mostrando a proporção entre um Staphylococcus, uma clamídia, que é uma bactéria muito pequena, os pox vírus, que é um dos maiores vírus que a gente conhece, os herpes vírus, o influenza vírus e o poliovírus. Tá? Então dá para a gente ter uma proporção aqui. O maior vírus que a gente conhece, ele é praticamente do mesmo tamanho que a menor bactéria que a gente conhece. E aqui são algumas imagens em microscopia eletrônica de alguns vírus. Vou passar relativamente rápido porque é só ilustrativo. Aqui é o ebola, aqui é o vírus de gripe, aqui é um vírus brotando de uma célula, aqui é o da varíola, raiva, aqui mais vírus brotando a partir de uma célula, um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias, coronavírus. Tá? E aqui dá para a gente ter uma ideia da proporção, né? Eu tenho aqui a membrana nuclear de uma célula, né? E dentro dessa membrana nuclear eu tenho algumas partículas virais aqui. Olha o tamanhinho dessas partículas que eu estou mostrando aqui em destaque. Tá? Então os vírus são realmente muito diminutos. Outra propriedade que ajuda a caracterizar os vírus, a gente já falou, mas vamos esmiuçar, é que eles são acelulares. Então, vírus não é célula. No que é feito um vírus? Ele tem uma capa proteica que a gente chama de cápside ou capsídio. Tá? Essa capa proteica, tá, é composta de proteínas e ela envolve o ácido nucleico que fica ali dentro. E por fora dela eu tenho uma série de espículas, que a gente chama também de antirreceptores ou contrarreceptores. E o ácido nucleico dos vírus, ele é DNA ou RNA, como a gente vai ver, né? Que é a terceira propriedade geral dos vírus. Os vírus nunca vão ter os dois juntos, muito diferente de uma célula. Então, se eu pegar uma célula humana, uma célula animal, uma célula vegetal, ou fúngica, ou bacteriana, eu tenho DNA e eu tenho RNA. Aqui no caso dos vírus, não. Ou eu tenho DNA ou eu tenho RNA. Tanto assim que isso é usado para classificação. A gente fala os DNA vírus e os RNA vírus. Então aqui eu estou resgatando aquele desenho anterior e colocando a composição bioquímica dos ácidos nucleicos, DNA ou RNA. E ainda em relação à estrutura,
Existem alguns vírus que têm uma estrutura a mais que a gente chama de envelope, que eu estou representando aqui nesse laranja circular em volta desse cápside. Tá? A composição dos envelopes é lipoproteica e ele também tem espículas para poder se ligar à célula hospedeira, né? Então, as espículas são proteínas ou glicoproteínas que ficam na parte mais externa e que vão funcionar como uma chave para entrar numa fechadura que está numa célula e o vírus conseguir penetrar. Então, vamos retornar à questão do envelope. Todo vírus tem envelope? Não. Alguns vírus têm envelope e outros vírus não têm envelope. Tá? O envelope, aparentemente, ele confere alguma vantagem em relação aos vírus se multiplicarem em um número maior, porque eles conseguem parasitar a célula por um tempo maior do que os não envelopados. Tá? Em compensação, os não envelopados eles são mais resistentes no meio ambiente, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu estou ilustrando um vírus não envelopado com as suas espículas, elas estão obviamente saindo do cápside, e aqui um vírus envelopado com as suas espículas saindo do envelope. Como essas espículas elas têm que se encaixar em receptores celulares, conforme eu estou mostrando aqui, para poder adentrar a célula, o que acontece? O envelopado ele perde facilmente o envelope. Por quê? Porque o envelope é lipoproteico, ele tem lipídio, então ele é facilmente emulsificado por sabões ou destruído por desinfetantes. Quando ele perde o envelope, ele perde junto as espículas. Então reparem que o não envelopado ele tem uma estrutura mais estável, né? Ele não foi destruído. O envelopado perdeu o envelope. Embora ele tenha aqui ácido nucleico e cápside, esteja parecido com esse, ele perdeu as espículas, ou seja, perdeu a chave de casa e, portanto, não consegue mais entrar numa célula. Então, essa é uma ressalva importante, porque isso é meio contraintuitivo. Os vírus envelopados são mais sensíveis no meio ambiente do que os não envelopados. Isso apesar deles terem uma camada a mais do que os não envelopados. E aqui eu estou mostrando alguns esquemas para falar sobre um aspecto da morfologia que é padrão aí com os vírus, que são os tipos de simetria que o cápside dos vírus pode apresentar. Uma das simetrias que a gente tem é a chamada simetria icosaédrica, porque o cápside, como está sendo mostrado aqui, ó, ele parece um icosaedro, né? E aqui dentro eu tenho o genoma. Cada bolinha dessa é chamada de capsômero. Então, o capsômero é a unidade fundamental do cápside. E quando eu tenho cápside e ácido nucleico, a gente chama isso aqui de nucleocápside. Aqui, mais uma vez, é um esqueminha aqui do lado direito. E aqui do lado esquerdo eu tenho uma foto mesmo, uma microscopia eletrônica de um vírus com simetria icosaédrica. Aqui é uma foto também colorida por computador, mostrando simetria icosaédrica. E eu tenho uma segunda categoria de simetrias de cápside, que é a simetria helicoidal, em que os capsômeros eles se dispõem de forma espiral, né? E o vírus acaba tendo uma morfologia de bastão, como essa que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo. Aqui é o vírus da raiva, que é um vírus que tem simetria helicoidal, então ele parece um bastão. E no caso do vírus da raiva, ele tem uma das extremidades reta, o que lembra uma bala de revólver. E eu tenho uma terceira categoria de simetria, que é aquela que o pessoal joga tudo que não consegue ser classificada como icosaédrica ou como helicoidal. Então, a simetria complexa tem de tudo, inclusive este que é o bacteriófago clássico que ataca bactérias. Aqui é uma microscopia eletrônica de um bacteriófago, né? Ele tem uma cabecinha, ele tem um corpo, né? E aqui tem algumas espículas. Então ele foge completamente das simetrias clássicas, por isso que ele está nessa simetria complexa. Outro vírus que tem simetria complexa é o vírus da varíola, que é esse que está sendo mostrado aqui.
E uma última propriedade geral dos vírus que ajuda a caracterizá-los é o fato deles serem parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Eles têm necessariamente que entrar numa célula para ter atividade e para conseguir fazer cópias de si mesmos. Se eles não conseguirem entrar numa célula, eles não fazem nada, eles não têm atividade e não conseguem se replicar. Tá? Por outro lado, se eles tiverem acesso a uma célula, eles vão entrar e conseguir se multiplicar lá dentro. Né? Posteriormente, a gente vai ter uma aula somente sobre multiplicação. E uma vez que ele é um parasita intracelular obrigatório, como que eu trabalho com ele em laboratório? Ele não cresce nos meios tradicionais usados para bactérias e fungos, que são meios nutritivos. Eu tenho caldos e gelatinas nutritivas, mas não tenho célula. Então eu tenho que usar meio com célula. E esses sistemas que a gente usa para replicar vírus em laboratório começaram com os animais de laboratório, que era a coisa mais evidente, inocular um animal para que o vírus se multiplicasse nele. Posteriormente, surgiram os ovos embrionados, que são ovos que foram fecundados, têm o desenvolvimento de um embrião, e aí eu posso inocular o meu vírus dentro desse ovo embrionado. O vírus vai se multiplicar nas células desse embrião. Tá? Aqui está mostrando um ovoscópio, que é um aparelhinho que você coloca uma luz para conseguir enxergar onde está o embrião. E a partir daí, você tem vários pontos que você pode inocular o vírus nesse embrião aí. E por fim, a gente tem um terceiro sistema, que são as chamadas culturas celulares. O que é isso aí? É muito usado em algumas garrafas você colocar um material nutritivo e colocar células lá dentro que acabam se multiplicando e formando um tapete celular. Tá? Não é uma coisa tão simples assim, mas para o propósito dessa aula é ficar com esta ideia. A cultura celular é um tapete de células que você cultiva para que depois você jogue o vírus ali dentro e ele possa se replicar nessas células. Tá? Aqui está mostrando duas garrafas nas quais havia um tapete celular, foram jogados dois vírus diferentes, eles se replicaram, produziram a lise das células. Isso aqui foi corado posteriormente para evitar os halos de lise ocasionados pelo vírus. Tá? Reparem que o padrão de lise é diferente aqui, né? E aqui é uma imagem de uma cultura celular sem vírus e quando eu jogo o vírus ele se multiplica aí, ele destrói essas células, então ele altera completamente a morfologia dessas células. A gente vai ver também na aula posterior de multiplicação uma coisa chamada efeitos citopáticos que tem a ver com esse tipo de alteração. E para fazer um fechamento nessa breve e rápida aula, como é que a gente faz para identificar um vírus? Então eu tenho uma doença viral e eu preciso fazer o diagnóstico. Como que a gente faz isso? Pensando naquele tripé clássico da microbiologia, eu tenho a microbiologia clássica, que passa por exame direto, semeadura e identificação. Isso aqui é muito usado para bactérias e para fungos. A questão é que eu não consigo enxergar vírus em microscopia óptica, ele não cresce em meio tradicional de laboratório e ele não tem metabolismo. Então eu não consigo aplicar as provas da microbiologia clássica para vírus. Por isso que a identificação de vírus ela está fundamentalmente centrada hoje no imunodiagnóstico e na biologia molecular. Tá? O imunodiagnóstico tem inúmeras provas importantes, mas assim, existe uma ideia central que ela ajuda bastante bem a entender. A gente vai tentar identificar reação imunológica do hospedeiro ao vírus. Como as reações imunológicas da resposta adaptativa são específicas, se eu detectar determinada resposta, eu posso fazer a inferência de que aquele animal está infectado com determinado vírus. A gente está tendo um exemplo disso com a prova
para a Covid-19. Então, o pessoal que vai na farmácia para saber se teve ou não contato com o vírus, se esteve ou não doente, ele faz uma prova sorológica. Então, o pessoal pica o dedo do sujeito, tira sangue, e a partir desse sangue você separa o soro, onde estariam os anticorpos, e faz uma prova para detectar esses anticorpos contra o SARS-CoV-2. E daí a pessoa vem e fala, olha, você está positivo. Se você não se vacinou, você está positivo é porque você teve a doença. Então, esse é um exemplo de imunodiagnóstico, uma inferência com base na resposta do hospedeiro. E eu tenho provas de biologia molecular que são muito usadas. A mais notória delas é o PCR, né? E mais uma vez aqui, por conta da Covid-19, está todo mundo sabendo o que é PCR. É uma prova de amplificação de ácidos nucleicos, né? E é uma prova para dizer se você está doente nesse instante. Por quê? Porque como ele detecta o genoma do vírus, então isso significa que o vírus está em você, está saindo ali pelo seu nariz, etc. Então, o PCR ele é uma prova para dizer se você está com o vírus nesse momento. Diferente das provas de imunodiagnóstico que dizem que você esteve doente. Embora haja estratégias aí para dizer se você está doente, a gente também consegue fazer isso com prova imunodiagnóstica. Aqui é um exemplo de prova imunodiagnóstica, é uma imunofluorescência. Não dá para a gente explicar essas provas porque elas são bastante complicadas, mas isso vai ser tratado na imunologia. Aqui é uma outra imunofluorescência para detectar antígenos virais em células. E aqui uma outra imagem, né? Então isso que está verdinho, brilhando, significa que tem muito vírus aqui. Eu tenho provas sorológicas, que são essas, como eu disse, aí que fazem inferência da existência do agente ou passada ou presente com base na resposta. Aqui é uma inibição de hemaglutinação, que é uma prova bastante usada em virologia. Aqui é uma imunodifusão, isso aqui é uma prova, por exemplo, feita para anemia infecciosa equina, né, em que você coloca o antígeno padrão do vírus aqui e o soro dos animais nos poços aqui do lado, né? Então, isso tudo vai se difundir, vai ter uma formação de uma linha de precipitação, dando o resultado como positivo. Então, aquele animal tem anticorpo contra o vírus da anemia infecciosa equina, por exemplo. E eu tenho as provas moleculares, né, que são feitas. Isso aqui é uma eletroforese de gel, mostrando um monte de bandas que são, por exemplo, amplificações de PCR, né? E eu posso, inclusive, no caso dos vírus, uma vez que eles têm um genoma muito menor que o genoma de bactérias e de fungos, fazer sequenciamento desses agentes. Aqui é mais um PCR aqui mostrando uma eletroforese. E aqui é um mapa de sequenciamento de um vírus, tá? Aqui, no caso, é um vírus, o vírus da AIDS, o HIV. Então, eu posso também fazer o sequenciamento para determinar que vírus é aquele. Com isso, a gente tem uma visão rápida, geral dos vírus. Na segunda parte da aula, a gente vai tratar de um assunto bastante importante, que é multiplicação viral e relação célula-vírus. Tá ok, gente? Então, até lá e até a aula síncrona.